O sistema de arquivos é criado durante a formatação da partição. Oferece ao sistema operacional a estrutura necessária para leitura e gravação de arquivos no disco. Então, alguns tipos de sistemas de arquivos que a gente tem comumente. Então, ext2, ext3 e ext4, que são partições típicas do Linux. Riser FS também é uma partição Linux, mas que é pouco utilizada atualmente. VFAT e NTFS são partições típicas de Windows, sendo que o VFAT é um sistema de partições em desuso. O mais utilizado atualmente é o NTFS. E também a gente tem o sistema de arquivos ISO 9660, que é para montar unidades de CD-ROM. Nesse slide eu trouxe então uma tabela comparativa com esses diversos sistemas de arquivos. É claro que eu não coloquei todos, eu coloquei alguns deles, né? Então, por exemplo, a gente tem ali o ext3, o ext4, que são sistemas de arquivos Linux, né? Percebam que a gente tem algumas diferenças, né? Por exemplo, o tamanho máximo de arquivo no ext3 é 2 terabytes, sendo que no ext4 é 16 terabytes. Tamanho máximo de volume barra partição, no ext3 a gente tem 32 terabytes, enquanto que no ext4 a gente tem uma capacidade muito maior, que é 1 exabyte. Ali embaixo a gente tem uma comparação também sistemas de arquivos Windows, né? FAT32 eu tenho o tamanho máximo de arquivo 4 GB e no NTFS eu tenho o tamanho máximo de 16 exabyte. E também com relação ao tamanho máximo do volume a partição, né? No FAT32 eu tenho 32 GB ou 2 TB, enquanto que no NTFS eu tenho 16 exabyte, tá? Então percebam as diferenças dos diferentes sistemas de arquivos, né? Em termos de capacidade desse sistema de arquivos. Continuando, pontos de montagem. No Windows, os discos HDs ou SSDs ou discos removíveis, eles são identificados por letras. Então, vocês já estão acostumados com isso. Então, por exemplo, a gente tem lá um ponto de montagem, o C, dois pontos, Drive C, né, o Drive D. No Linux, os discos e as suas respectivas partições devem ser montados na estrutura de arquivos ou diretórios. Então, o diretório que representa a partição do disco é chamado de ponto de montagem. Para acessar um disco com uma partição, basta a gente acessar o ponto de montagem do mesmo. Essa abordagem tem a vantagem de evitar que a adição de novos discos alterem a ordem de identificação dos mesmos. Então aqui nesse slide eu trago para vocês um exemplo de pontos de montagem no Linux. Então eu já tinha explicado para vocês em aulas anteriores que a gente tem o diretório barra, que é o diretório raiz. E dentro do diretório barra, então eu tenho todos os demais diretórios que são utilizados no Linux. Cada diretório com uma determinada função, com determinado tipo de arquivos, né, para a gente poder trabalhar no Linux. Então, esses diretórios são exatamente os pontos de montagem que eu expliquei no slide anterior. Então, se a gente quiser acessar, por exemplo, uma unidade no Linux, a gente vai ter que passar o ponto de montagem, que seria o caminho daquele diretório lá no Linux, né, lá no nosso sistema. Como que a gente pode fazer então a montagem de partições, né, montando partições? O sistema nunca acessa os dados dentro da partição diretamente. Ao invés disso, ele permite que você monte a partição em uma determinada pasta e acesse os arquivos dessa pasta, como eu já tinha explicado para vocês. Então, a montagem do volume físico é uma abstração do sistema operacional que nos permite visualizar o volume de uma forma lógica, mais compreensível. Para a gente montar partições, então, a gente pode utilizar o comando mount, tá? Esse comando é utilizado para montar um dispositivo, né, na hierarquia do sistema de arquivos do Linux. Ele é responsável, então, por criar uma abstração de um sistema de arquivos lógico a partir de um volume físico. Então, a sintaxe básica então inclui o dispositivo que a gente quer montar, né, e a pasta onde ele vai ser acessado. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei para vocês, a gente dá o comando mount, o dispositivo que a gente quer montar, e lembrem que eu já expliquei para vocês que os dispositivos no Linux ele fica no diretório /dev, tá? Então, vamos supor aqui eu estou querendo montar o dispositivo SDB1, né, que pode ser um disco SATA,
pode ser um pendrive, etc. E espaço, né? Vocês já estão acostumados com o nosso espaço, né? Entre os comandos. E na sequência eu coloco o local, né? O destino onde eu quero acessar os arquivos desse dispositivo SDB1, tá? Então, o que acontece? A gente então dá o comando malt, dá a origem, né? Onde está o dispositivo, espaço e o destino, ou seja, onde a gente quer acessar os arquivos daquele dispositivo que a gente está montando. Lembrando que a gente pode montar no /mnt ou também no /media. São os dois diretórios que são utilizados no Linux para a gente poder fazer a montagem de dispositivos, né? Para a gente poder acessar os arquivos de um dispositivo. Tá, pessoal? Então, continuando. Ao desmontar, então, quando a gente quiser desmontar, a gente não quer mais acessar os arquivos daquele drive, né, daquele dispositivo. Então, para desmontar, a gente utiliza o comando umount. E para a gente desmontar, então, a gente pode colocar tanto o local onde está o dispositivo, tá? Nesse caso aqui, a gente vai passar o /dev, né, barra e o nome do dispositivo. Ou também a gente pode desmontar passando o local onde ele foi montado lá no MNT. Então a gente dá o comando mount espaço, o caminho onde está o dispositivo ou o caminho onde ele foi montado. A gente pode usar qualquer uma dessas opções aqui que eu mostrei para vocês nesse slide. A gente tem várias opções também no comando mount. Então a gente tem o "-a", que mostra todos os dispositivos especificados no arquivo /etc/fstab. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse arquivo na sequência. A gente pode passar o parâmetro "-r", que monta o sistema de arquivos dos dispositivos como somente leitura, o "-w" como leitura e gravação, né? O "-o", que especifica as opções de montagem, e o "-t", que especifica o tipo de sistema de arquivo daquele dispositivo. Então aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né, do comando mount. Então, por exemplo, nesse primeiro aqui, ó, eu estou fazendo a montagem do HDB1, né? E estou dizendo que o HDB1 ele vai ser montado na pasta /mnt /windows, né? E estou passando também os parâmetros para ele, como dizendo que o sistema de arquivos desse dispositivo vai ser vfat. Nesse exemplo de baixo, né? Então eu estou montando um CD-ROM que está dentro do /dev/cd-rom. Estou passando que ele tem que ser montado na pasta CD-ROM dentro do MNT e estou dizendo que o sistema de arquivos dele tem que ser ISO 9660. Tá? Então são alguns exemplos de passagem de parâmetros que eu tinha explicado anteriormente para vocês. Bom, lembra que eu tinha falado do arquivo fstab? Então, esse arquivo ele armazena todas as configurações de quais dispositivos devem ser montados e qual o ponto de montagem de cada um deles na inicialização do sistema operacional. Então, o Linux suporta diversos sistemas de arquivos, né, locais e remotos. Esses pontos de montagem, ou seja, as pastas onde as partições serão montadas, podem ser configuradas através do arquivo fstab. Quase sempre esse arquivo é configurado durante a instalação do sistema operacional, incluindo referências a todas as partições disponíveis, de forma que pode-se então montar as partições apenas digitando o comando malt, né, e o local onde está aquele dispositivo. Tá? Então, como é que a gente acessa esse arquivo? Vamos entrar aqui, ó, cd /etc. E vamos dar o nosso comando nano, né, o nosso editor, espaço, fstab. E vamos dar um enter. Então percebam que abrindo esse arquivo, a gente tem todas as informações, né, sobre os pontos de montagem, né, e as partições que a gente tem no nosso sistema operacional. Percebam que aqui, né, eu tenho duas partições, né, com dois sistemas de arquivo. Uma partição swap, né, que é a nossa memória virtual, e a nossa partição ext4, que tem o nosso sistema operacional instalado. Tá?
Vamos sair então do nosso FSTab e vamos continuar aqui na aula. Então aqui eu trouxe nesse slide um exemplo, né, da estrutura, da aparência do FSTab. Percebam que aqui ele está mais completo, né, do que o arquivo FSTab que eu abri para vocês na minha máquina virtual, né, que em função de eu estar numa máquina virtual, tenho só duas partições. A gente poderia ter, por exemplo, né, aqui um sistema operacional com 4 partições, né, o HDA1 com o sistema de arquivos ext3, o HDA2 com o sistema de arquivos ReiserFS, o HD3 com o sistema de arquivos swap, um HDA4 com um ReiserFS, e percebam que tem os pontos de montagem, né, que são os locais, né, as pastas, os diretórios onde estão montados essas unidades, esses dispositivos e os seus tipos de sistema de arquivos também. Então aqui é só um exemplo, né, para vocês, um pouco mais completo. Então percebam que no arquivo FSTab a gente tem informação sobre o dispositivo, o ponto de montagem, o tipo de sistema de arquivos e outras opções também ali, conforme eu mostrei para vocês no slide anterior. Então o comando fdisk ele pode ser utilizado então para obter informações sobre o sistema de arquivos, né? Como é que a gente pode fazer isso no terminal? Vamos dar um clear e vamos dar o nosso fdisk espaço "-l". E aí a gente vai ter toda a informação, né, do nosso sistema de arquivos que a gente tem no nosso equipamento. Então, outro detalhe importante, esse comando ele tem que ser executado com um superusuário, né, com um usuário root. Então, a gente não vai conseguir visualizar essas informações. Então, aqui nesse slide eu trouxe um exemplo, né, de como que pode aparecer ali as informações do sistema de arquivos utilizando o fdisk--l. O comando fdisk, então, também é utilizado para a criação de partições, né? Listar, apagar também partições, possibilitando, então, criar uma lista, né? com tipos de partições Linux e diferentes sistemas operacionais. Se a gente quiser criar uma partição, então, né? A gente pode, por exemplo, ali dar o comando fdisk, espaço, e o caminho onde está o dispositivo. Tá? Então, nesse exemplo, o fdisk vai criar o disco mestre, né, IDE, e a gente tem vários exemplos, né, de opções que a gente pode utilizar então para a gente criar uma partição, que é o A, que marca ou desmarca a partição ativa, o D, que apaga a partição, o L, que lista os tipos de partição possível, que a gente já viu esse comando, né, esse parâmetro, e o M, que mostra a ajuda do comando fdisk. Importante, tá, pessoal? Algumas mensagens importantes para vocês. Uma vez o disco já particionado, pode ser difícil ou até mesmo arriscado mudar o tamanho das partições, né? Então é bastante importante sempre que se deseja alterar as partições que se faça um backup dos dados antes. Então, se vocês forem modificar uma partição, incluir, excluir, aumentar o tamanho ou diminuir, façam um backup antes, senão vocês podem estar perdendo informações ali. Ou, se vocês querem praticar, criem uma instalação, né, virtualizada do Linux, e aí vocês podem praticar esses comandos que eu estou passando aqui para vocês. O comando df agora é utilizado então para exibir o número de blocos livres do HD e os inodes, né? Um inode é uma estrutura de dados que possui informações sobre um determinado arquivo ou diretório, como por exemplo o dono, o grupo, o tipo de permissões de acesso. O número de inodes é definido na formatação do disco. Tá? Então vamos dar o comando df-h para a gente verificar as informações que aparecem. Então percebam que ele aparece todas as informações ali, né, deixa eu colocar essa ferramenta que facilita. Então ele vai aparecer, por exemplo, o sistema de arquivos, o tamanho do disco, o tamanho usado do disco, disponível, o percentual de uso e onde ele foi montado. Então o df-h é um comando bastante útil ali para a gente saber como que está a utilização de um determinado disco, né, ou de uma determinada partição, e verificar também qual é o sistema de arquivos e onde que está montado aquele disco, tá? Então é um comando bastante útil aí para nós. Vamos dar um clear aqui para a gente limpar. Vamos continuar. O comando df, né, também pode passar informações para vocês sobre a capacidade utilizada num diretório, né?
Tá, pessoal? Então vamos entrar aqui no nosso, por exemplo, nosso diretório home barra Carlos, tá? Vamos dar um ls. Percebam que tem essas pastas e esses arquivos. Então eu vou dar um comando df espaço barra home barra Carlos. O que ele vai fazer? Ele vai nos mostrar qual que é o sistema de arquivos, tá? Perceba aqui o sistema de arquivos. O número de blocos, né? O tamanho de bloco disponível e usado, o percentual de uso e onde que ele está montado. Então, o DF também nos oferece informações, né, sobre a utilização de um determinado diretório. Vamos dar um clear. Comando DU, né? O comando DU é utilizado para obter informações do espaço utilizado por um diretório ou arquivo. É muito útil também para determinar o uso, né, do espaço disponível em disco. Tá? Então, por exemplo, vamos verificar aqui no nosso terminal. Vamos dar um ls. Percebam que ali a gente tem o nosso arquivo 1.txt. Então, eu vou dar o comando du espaço "-h" espaço e o nome do nosso arquivo. Vamos dar um enter. Ele vai dar o tamanho que está sendo utilizado pelo nosso arquivo 1.txt. Tá? Percebam que aqui ele está aparecendo com tamanho zerado, né? Então eu vou editar alguma coisa nesse arquivo para ver se ele muda o tamanho dele. Então, nano, arquivo 1.txt. Vamos colocar aqui a aula sobre comandos no sistema operacional Linux, tá? Vou sair, vou salvar, né, o que a gente fez. Vamos visualizar o conteúdo do arquivo, cat espaço nome do arquivo. Tá ali o texto que a gente acabou de digitar. Vou dar o clear para limpar e posicionar em cima e vou dar o comando du espaço "-h" espaço e o nome do arquivo. Então, aqui vocês conseguem perceber que ele vai aparecer o tamanho do arquivo, né? Ele estava zerado antes porque não tinha nada e agora ele ocupa 4K de espaço no equipamento. Então, perceberam a utilidade então do nosso comando du, né? du-h, ele vai mostrar o tamanho de um arquivo para nós. Continuando. Comando fsck. Então, é um comando que verifica e corrige erros no sistema de arquivos. Após fazer a checagem do disco, ele pergunta para o usuário se deseja fazer as correções necessárias. Então, observação importante, o fsck ele não vai rodar em sistemas de arquivos que estão montados. Então, para a gente poder fazer a execução, né, desse comando, para verificar se tem algum erro no disco, então a gente tem que antes desmontar a partição. Né? Para a gente desmontar a partição, a gente já aprendeu ali, né, como que a gente faz. Outro detalhe importante, antes de executar o fsck, é muito importante que vocês rodem um backup, que vocês façam um backup dos arquivos. Porque caso o fsck encontre alguma falha, ele pode tentar corrigir e pode excluir aquele arquivo. Então tem que tomar cuidado com isso. Algumas opções que podem ser usadas com o fsck. "-a maiúsculo verifica todos os discos especificados no arquivo /etc/efstab, que a gente já viu. "-t especifica o tipo de sistema de arquivos que deve ser checado. O "-c faz a checagem de setores defeituosos. "-f força a verificação. "-p repara automaticamente o sistema de arquivos. E o "-y executa o fsck de modo não interativo. O que quer dizer de modo não interativo? Ele não vai ficar perguntando para vocês toda hora o que vocês querem fazer, se vocês querem confirmar ou não. Ele vai executar de qualquer forma. Então, aqui embaixo eu coloquei um exemplo de como que a gente pode usar o comando fsck para varrer uma unidade de disco. Então, fsck-p para reparar automaticamente, espaço "-y para executar de forma não interativa, ou seja, ele vai confirmar tudo, sem ficar perguntando para o usuário e ter a interação do usuário, espaço e o local, né, daquele disco que a gente quer examinar. Tá? Então eu não vou executar aqui, porque senão a gente teria que desmontar a nossa unidade e não é esse o propósito. Então, aqui eu passei algumas atividades para vocês, né, para vocês fazerem a montagem manual de um pendrive. Tá?
Tentem fazer essa atividade, quaisquer dúvidas ou problemas que vocês tenham, então coloquem no fórum da disciplina que eu vou estar auxiliando vocês a fazer essa atividade. Então, criação de links, pessoal. O link ele é um mecanismo que faz referência a outro tipo de arquivo ou diretório em uma localização. Então, ele é um falso arquivo, né, um atalho que é utilizado. Link simbólico é um arquivo que contém um ponteiro para outro, né, um link, né? É uma ligação, né, que é feita entre um arquivo e outro arquivo. Podem apontar para diretórios, arquivos locais ou na rede. Não tem permissão e o arquivo ao qual está apontado pode ser deletado de forma que esse link fique obsoleto. Então, se a gente criar um link, né, um atalho, se a gente deletar o arquivo de origem, aquele link ele vai perder o propósito, ele não vai ter finalidade alguma. Como que a gente pode criar links, então? A gente utiliza o comando ln, tá? E aí, no comando ln, então, a sintaxe dele, a gente tem as opções, a origem e o link. Então, mais opções, né? "-s" cria um link simbólico usado para criar ligações com arquivo, né? Ou diretório de destino. "-v" mostra o nome de cada arquivo antes de fazer o link. E o "-d" cria um hard link para diretórios. Somente o root pode criar, então, esses hard links, né? Que são links para diretórios. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês, né? 2 exemplos aqui, né? Deixa eu habilitar minha ferramenta de anotação. Então, a gente vai, nesse exemplo aqui, ó, ln espaço "-s" para a gente criar um link simbólico, né? Então, aqui, na sequência, a gente tem o caminho do diretório onde está o arquivo que a gente quer criar o link, né? E, na sequência, a gente tem então o nome do nosso link, né? E onde que vai ficar o nosso link. Então ele vai criar um link /dev/modem, indicando, né, apontando para o arquivo /dev/ttys1, tá, pessoal? Então essa primeira parte aqui é o arquivo que eu quero criar o link, e na segunda parte é o local para onde vai ser criado o link e o nome do link, tá, pessoal? Tranquilo, né? Então aqui eu coloquei uma atividade para vocês fazerem, né? Eu quero que vocês criem um diretório trabalhos no /home/usuário de vocês. Depois vocês vão criar um arquivo hardware.txt nesse diretório trabalhos, tá? Vocês vão colocar o nome e o sobrenome dentro desse arquivo hardware.txt. E na sequência eu quero que vocês criem um link na área de trabalho do usuário com um link simbólico, né, um atalho para o arquivo hardware.txt que vocês criaram anteriormente. E na interface gráfica do sistema operacional, eu quero que vocês tentem acessar esse arquivo hardware.txt por meio do link que vocês criaram. Tranquilo, pessoal? Quaisquer dúvidas que vocês tenham, postem no fórum da disciplina que eu vou estar auxiliando vocês. Gerenciadores de boot. Então, existem vários gerenciadores de boot disponíveis no mercado, capazes de inicializar o Linux. É possível, inclusive, usar gerenciadores de boot comerciais, como o gerenciador disponível no Windows. Os mais conhecidos e utilizados no mundo Linux são o Lilo e o Grub. Conforme eu mostro aqui na figura para vocês, eu tenho um exemplo aqui de um gerenciador de boot, o Grub, né? Então, quando aparece essa tela para vocês aqui, que vocês já devem ter percebido, é o gerenciador de boot. Nesse caso aqui, o nosso Grub. O Lilo. O Lilo é uma abreviação de Linux Boot Loader, ou seja, é um aplicativo responsável pela carga do sistema operacional na máquina. Apresenta, então, flexibilidade, né, de poder fazer a carga a partir de qualquer sistema de arquivo, além de possibilitar ao usuário escolher o sistema operacional que vai ser carregado. As modificações, né, desse gerenciador de boot ficam nas pastas /etc/lilo.conf ou /etc/lilo/config, né, para versões mais antigas desse gerenciador de boot. Já o gerenciador de boot Grub. O Grub vem de Grand Unified Bootloader, projetado e implementado por Eric Stefan e hoje é distribuído como software livre. Como características principais, então, a gente tem que destacar, ele utiliza um arquivo de configuração textual, a interface por meio de menus, é flexível mediante linha de comando, suporta múltiplos tipos de sistema de arquivos.
A configuração manual pode ser realizada mediante a edição dos arquivos de configuração, né, no arquivo /boot /grub /lst ou /etc /grub.conf. O Grub 2, né, muitas das novas distribuições Linux vêm com o gerenciador de boot Grub, nessa versão mais atual, que é o Grub 2. Existem diferenças entre a versão antiga, né, chamada de Legacy, e a versão mais atual. O Grub 2 foi reescrito para dar mais flexibilidade e desempenho. Então, nessas melhorias, a gente pode citar a inicialização de ISOs de Live CD, a partir do disco rígido, e suporte para outras arquiteturas, como PowerPC. Também tem a questão de novos recursos gráficos e suporte a scripts. O Grub 2 ele constrói um menu no arquivo /boot /grub /grub.cfg. Entretanto, né, esse arquivo gerado como produto da execução de diversos scripts, né, situados na pasta /etc /grub.d, são executados então ao instalar ou atualizar o Grub 2 e nunca deve ser editado manualmente. O arquivo editado de configuração passou a ser então o /etc /default /grub, onde ficam então as preferências e configurações, né, que são salvas no grub.cfg. Então, assim, tudo isso é lido pelo sistema ao executar o comando sudo update-grub, que se encarrega de executar todos os scripts e configurações, gerando assim então o arquivo grub.cfg e instalando os componentes do Grub. Pessoal, aqui eu coloquei para vocês algumas referências que eu utilizei para montar a aula de vocês. É super interessante, super importante que vocês procurem se aprofundar um pouco mais, né? Vocês podem utilizar essas referências para ampliar o conhecimento de vocês. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, postem no fórum da disciplina ou me mandem e-mail para o meu e-mail institucional. Acredito que era isso que eu tinha para passar para vocês então nessa aula. Um abraço e até a próxima aula.